Existe um pensamento dentre os beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que uma vez deferido o benefício, uma vez conseguido o benefício, que esse benefício ele vai permanecer definitivo, que ele não perde. Isso nós vamos explicar nesse vídeo, que é um pensamento mais ou menos parecido com o da aposentadoria, né? Você se aposenta, quem se aposenta, ele não perde a aposentadoria em hipótese nenhuma. E muitas das vezes, depois de falecido, o aposentado se transforma em uma pensão. Mas muita gente pensa, tem essa dúvida, não é a grande maioria, mas é uma parte desses beneficiários, e nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dessa situação. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E aquele lembretezinho rápido para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Inicialmente, né, para fazer uma diferença com relação à aposentadoria e o benefício de prestação continuada, a gente tem que falar de forma resumida que a aposentadoria você necessita de hoje de ter a idade, né, tanto homem quanto mulher, é um requisito a idade, 65 anos para homem, 62 para mulher, e pelo menos uma carência mínima de contribuições de 15 anos, ou seja, 180 meses. Tendo isso, você vai se aposentar, e a aposentadoria, uma vez se aposentado, uma vez aposentado, você não perde, você não tem que ficar fazendo verificações, atualizações, a não ser a questão da prova de vida, que hoje está muito mais fácil, que também o BPC tem que fazer. Já o BPC, diferente da aposentadoria, você precisa ser deficiente ou idoso com 65 anos ou mais, e tem o requisito da renda familiar per capita, que tem que ter, a renda familiar per capita tem que ser de até 1/4 do salário mínimo. E como é que chega-se a esse cálculo? Pega-se a renda de todos os integrantes da família, e aí nesse caso os integrantes, os membros da família, são aqueles que estão residindo no mesmo endereço, sobre o mesmo teto, soma aqueles valores daquelas pessoas e depois divide pela quantidade de pessoas. E aí vai chegar um resultado. Se esse resultado estiver até o limite de 1/4 do salário mínimo, esse beneficiário ele vai ter direito, vai receber. Se esse valor ultrapassar, aí o beneficiário ele não vai ter direito. Então, uma vez que ele adquire esses requisitos, ele vai ter direito a receber, e nós percebemos uma grande diferença. Para a aposentadoria, você tem que contribuir. Para o BPC, você não precisa contribuir porque ele é um benefício de assistência social. O governo ele dá. Por conta desse requisito da renda familiar per capita, já se verifica que é um benefício para aquelas pessoas que não têm condição, que não têm renda. E também não pode ter outro tipo de renda. Se tiver outro tipo de renda, não pode receber o BPC. Então, existe uma grande diferença. Então, por conta disso, já dá para se avaliar que ele não é uma situação definitiva. Pode ser definitiva com relação à questão da deficiência, mas em alguns casos também tem que fazer perícia periodicamente, tem que fazer uma avaliação periodicamente, sim. Na relação da idade, não, porque a pessoa, depois que ela atinge aquela idade, ela não retroage, ela vai só avançando na idade. Então, não vai precisar fazer avaliação com relação à questão da idade. Mas precisa fazer atualização a cada 2 anos. E atualização aonde? No cadastro. Por quê? Porque essa situação, que é uma situação que é verificada com relação à renda familiar per capita, era uma situação temporária. Uma vez que a renda ultrapassou aquele limite, o beneficiário ele passa a não ter mais direito de receber. Então não é um benefício definitivo, ele é um benefício temporário. E aí, muitas das vezes, se a pessoa ela não fizer atualização, ela perde o benefício, tem que cumprir essa obrigação. Mas você atualizou, você informou quantas pessoas moram lá na sua casa, qual é o valor da renda delas. Mesmo se você não informar o valor da renda, mas informar que ela mora, o governo tem como conferir isso. Mesmo se não informar o endereço, informar como ela não mora, o governo tem como conferir isso. E por quê? Porque o governo ele tem todas as informações das pessoas que convivem no Brasil, que estão registradas, que estão trabalhando. Então essas informações elas são cruzadas com o CPF do beneficiário. E aí a atualização não foi feita corretamente, também pode perder. Então, como é que funciona? Muitas das vezes a pessoa, quando ela adquire o benefício, as pessoas na casa dela não estavam trabalhando, somou, fez o cálculo e deu inferior a um salário mínimo. Posteriormente, as mesmas pessoas que moram naquela residência, o que elas fazem? Elas arrumam um trabalho, arrumam um emprego, começam a ter renda. A partir do momento que as pessoas que compõem, vamos dizer assim, na residência, grupo familiar que mora sob o mesmo teto,
aumenta a renda e faz a divisão que eu expliquei no início do vídeo, isso ultrapassa o limite de um quarto salário mínimo, sim, o beneficiário pode perder. Por conta disso, já está aí esclarecido que o benefício de prestação continuada, ele não é definitivo, ele vai ser mantido enquanto tiver as condições de deficiência, de idade do idoso e a condição da renda familiar per capita. Fora isso, o benefício é suspenso. E para que a gente entenda o que isso que está sendo falado agora, basta vocês verem o pente fino que está sendo feito agora pelo governo. Ele vai cobrar justamente essas situações. Então, quem estiver fora, ele vai excluir do benefício. Quem estiver fora de quê? Dos requisitos, por algum motivo ele não esteja dentro da renda familiar per capita, ou não esteja atualizado, ou não responda às notificações, eles primeiro vão suspender o benefício e se não regularizar, ou se ficar fora da renda também, vai ser excluído do benefício. Então, tem que ficar atento a essa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.